Já estamos aqui na sede do Ministério Resgatando Vidas, gravando mais uma pregação para o meu e para o seu coração. Na hora que você receber essa pregação, faça o seguinte: compartilhe com todas as pessoas, inscreva-se no canal, vamos fazer esse canal crescer, um canal que se preocupa apenas de ministrar a palavra do Deus que fez os céus e a terra. E o título da nossa pregação hoje é Miqueias, as profecias que denunciam o Brasil de hoje. No livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 1, ele diz: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam o mal, a luz da alva praticam, porque está no poder da sua mão. Espera aí, amados. O que é que nós estamos vendo hoje aqui no país? O que é que nós estamos vendo? Se fosse o Papa A, Papa C ou o Papa D, que tivesse falado há 500 anos que o Brasil se encontraria como ele se encontra hoje, a igreja grande estava lá divulgando que verdadeiramente era um milagre. Mas como é Miqueias, que escreveu verdadeiramente, ditado pelo poder de Deus que ele tinha, que era o profeta do Senhor, o que nós estamos vendo? Quantos evangélicos foram às redes sociais, foram à sua casa, foram à minha casa, pedindo voto para nós votarmos no senhor Bolsonaro, que ele iria fazer um excelente mandato e iria mudar a nossa história. Agora vejamos bem, até que mudou, é verdade. A primeira facada que deu no coração do trabalhador brasileiro foi mudar a CLT. Foi rasgar a CLT, foi tirar direitos do trabalhador, que é seu, com a única promessa. Ele e os empresários dizendo que tirariam o direito dos trabalhadores, que iria gerar empregos. Mas estamos com quase 2 anos de governo, cadê os empregos? Tinha 3 milhões de pessoas desempregadas. Agora, há poucos dias o DIEESE deu esse mesmo resultado: 2 milhões e tanto de pessoas desempregadas. Será que valeu a pena? Só que essa matéria saiu agora, no mês de fevereiro. Mês de fevereiro ela foi feita no mês de janeiro. Mês de janeiro pegou o final do ano, os Berralbros, que é o período que o comércio emprega muito. Então, pela realidade, não existiu emprego nenhum em sede praxe. Agora eu pergunto: cadê os políticos? Cadê os pastores renomados que estavam pegando os grandes políticos e colocando nos seus altares? Cadê eles que não foram falar com esses camaradas lá? Ô, seu fulano, seu ministro tal, existe outros meios de nós criarmos emprego sem mexer no trabalhador brasileiro? Cobra todos os impostos devidos pelas grandes empresas. Vão lá nas empresas dos ex-governadores do estado do Ceará e cobram um monte de rio de águas que eles consomem para fazer seus refrigerantes e não pagam 1 centavo de valor. Agora, se você e eu, que consumimos 5 metros cúbicos de água durante um mês, não pagarmos, a CAGES vai lá na nossa casa e corta. Se na nossa casa nós ficarmos devendo R$5 de energia, a dona Enel vai lá na nossa casa e por que não corta as empresas fabricantes de refrigerante aqui no estado do Ceará, que não pagam nada de energia, não pagam nada de água? Agora pergunta: por que não cortam o subsídio que estão as grandes empresas, que é tirado, sabe de onde? Do seu FGTS que você paga. Por que não faz isso? Por que não fazem isso? Será que o profeta, o Miqueias, será que ele estava mentindo? Será que ele não sabia o que nós brasileiros passaríamos aqui? Será que não sabíamos que tantos anos de luta, que
o trabalhador brasileiro teve, que eu tive na época que eu trabalhava no comércio, de dar a cara a tapa, de correr para se esconder de polícia, para garantir o seu vale transporte que você tem. E hoje quantas grandes empresas nem esse vale transporte te dá? Mas o presidente da República não olhou isso. Mexeu exatamente no direito do trabalhador, mas ele deveria ter criado normas que prendesse o empresário bandido que rouba o teu vale transporte, que não deposita o teu FGTS, que você tem direito a trabalhar 8 horas. Quantos trabalhadores brasileiros trabalham 11 horas por dia e não tem direito a receber essa hora, essas 3 horas que ele trabalhou? E Miqueias não sabia o que ele estava dizendo? O poder está na mão de quem? Do presidente da República. Aquele mesmo que dizia: e conhecereis a verdade vos libertará. Cadê a verdade? Cadê a verdade? Estava previsto para hoje, dia 15, um grande manifesto no Brasil todo em favor do presidente da República. Agora, será que é o povo mesmo? Será que é o povo? Nós precisamos a cada dia, irmãos, conhecer mais a Bíblia Sagrada. Nós precisamos a cada dia entender o que a palavra do Senhor está falando para o meu e para o seu coração. Aplauda ao Senhor Jesus. Miqueias, capítulo 3, versículo 1. Miqueias denuncia os poderes constituídos. Miqueias, capítulo 3, versículo 1. Amém? Como é que ele diz? Faz um coral comigo. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel, não é vós que pertence à sabedoria? Você quer dar um exemplo? Olha a união dos poderes constituídos. Prenderam o ex-presidente da República antes da eleição. O Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus dizendo que ele tinha sido julgado já em segunda instância. Por que não prenderam Aécio Neves? Hã? Por que não prenderam? Por que não prenderam Michel Temer? Por que está solto? Eu não estou aqui, é bom lembrar que eu não estou fazendo aqui votação em favor de partido político nenhum. Eu não sou filiado a partido político nenhum. Agora pergunta: por que no meio da eleição o homem não podia ser solto? E por que poucos meses depois que a eleição passou, os mesmos que negaram a soltura soltou o homem? Isso. E aí, amados? E aí? Não é esses poderes constituídos, unidos em torno dos interesses deles? Por que um salário mínimo tem que ser 1.000 e uma porcaria? E o valor que ganha um chefe lá no Supremo tem que ser quase 200 mil reais? Por que um deputado tem que ser quase 200 mil reais? E por que um trabalhador nesse país tem que ganhar 1.000 e sei lá quanto é uma porcaria? 1.040. Agora escuta a mentira que empurra na sua garganta e na minha. Não aumentam o salário porque o país quebra. Por que o presidente da República não renuncia a aposentadoria que ele já tem? Por quê? De 28 anos na mamata lá e nunca apresentou um projeto, um projetinho sequer. Por quê? É isso que nós temos que entender. Será que Miqueias, ele era adivinho? Ou era Deus preparando eu e você? O que esse país está passando? Acorda, Brasil! Acorda, Brasil, enquanto é cedo. No dia da eleição, eu estava exatamente aqui, pregando uma palavra. E chegou um dos nossos obreiros e disse: pastor, o Bolsonaro acabou de ser eleito. Você lembra o que foi que eu fiz aqui nesse altar? Uma oração de guerra em favor dele.
Pastor, o senhor votou nele? Não, não votei, mas ele é o presidente do Brasil, a maioria votou. A maioria é o meu presidente também. Só lembrou que eu não posso me calar depois de tanta bandidagem que a gente está vendo aí. Depois de tanta coisa, aí eu vou meditar na Bíblia pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero uma palavra que fale o estado que o Brasil está se encontrando hoje. Está aqui o Miqueias relatando tudo. Quando ele diz: disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, vós, príncipe da casa de Israel, não é a vós que pertence à sabedoria e o Supremo Tribunal e o Senado e a Câmara dos Deputados não são os três poderes majoritários desse país? E não poderiam, com certeza, falar aquilo que eu acabei de falar, meter essa turma de empresários bandidos que roubam o país todos os dias na cadeia para que eles pagassem os impostos que devem? Em vez de meter a mão no bolso do trabalhador, a primeira coisa que o empresário, quando ele vê uma dificuldade na empresa dele, adivinha o que ele fala? Demitir. Primeira coisa. Tem tantas outras maneiras para se manter uma empresa de pé. A primeira coisa que o presidente da República fez foi tirar os seus direitos, trabalhadores. Primeira coisa. O que Miqueias está falando aqui? O que o camarada que foi preso, o ex-presidente que foi preso, 1 mês, 2 meses antes da eleição, ele não poderia ser solto? Mas depois que a eleição passou, ele pode ser solto. Como? Como é que a lei mudou tão rápido? Como é que eles tiveram visão diferente? Está aqui o próprio Miqueias dizendo para mim e para você. Eles sabiam que o homem tinha direito de ser solto. Agora eles não queriam, porque ia prejudicar exatamente um plano satânico contra o país. E eles conheciam isso. Eles sabiam que esse salário de miséria, essa pouca vergonha, seria votado. O que nós estamos vendo hoje? Será que não é Deus falando com toda a igreja? Pastor, e por que os camaradas das igrejas grandes lá, eles não querem incomodar eles? Estão mamando. São mamadores da teta dos governos. Por que eu prego essa palavra? Sabe a quem eu devo satisfação? A Deus. Eu posso ir para o inferno por qualquer coisa, menos por vender a palavra de Deus. Menos. Amém? Amém. Olha o que aqui. Miqueias denuncia a exclusão do direito do povo. Miqueias capítulo 3, versículo 9. Lê comigo. Como é que ele diz? Ouvi agora isto, vós, chefe da casa de Jacó e príncipe da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. O que está sendo arrancado da gente? O que eles estão fazendo aí? Você sabe quantos anos eles se aposentaram? E agora são quantos? A pergunta é, por que mexeram na aposentadoria, alegando que daqui a 10 anos o Estado, o Brasil, não teria mais condição de pagar sua aposentadoria? E por que não foram atrás dos bandidos que devem ao INSS? Por que não foram atrás dos empresários aqui do Ceará, aqui, que devem ao INSS? Por que não foram atrás daquele empresário sem vergonha que contrata você trabalha 2, 3 anos e ele não assina a sua carteira, mas ele está descontando o que é de direito? Por que eles não foram atrás? Não estão preocupados com a nação brasileira, amados. Não estão preocupados. Eles estão preocupados em engordar os seus próprios bolsos. Estão preocupados em agradar uma categoria de empresário que não está preocupado. E quantos milhões de brasileiros vai ficar desempregado? Não vão ficar preocupados com isso. Você quer ver um exemplo disso? Foi que nós tivemos agora há poucos dias, aqui no Ceará. Foi que nós tivemos? Greve de quem? Greve dos militares. Meu irmão, a Constituição é clara.
nenhum militar pode fazer greve. A pergunta é, se eles estavam ganhando tão pouco, por que eles não pedem da missão? Por que eles não pedem? Eles entram em campo de futebol, eles entram em clube, eles entram tudo. Ele tem clube a seus favores, tem um bocado de coisa. Se eles estão ganhando pouco, por que eles não pediram da missão? Agora, por que um deputado federal, que com certeza, escuta isso que eu estou dizendo, é profecia? É não, é experiência. Um deputado federal que se diz evangélicos, daqui um dia vai estar aqui nas ruas de Fortaleza pedindo seu voto. Pedindo seu voto. Mas era ele que era um dos líderes dos militares. Mas ele não é deputado federal? Ele não conhece a Constituição brasileira? A Constituição diz claro que eles não podem fazer greve. E aí? É pegar uma categoria e fazer massa de manobra. Compara o PT. Quantos anos compara o PT por isso? E o PT fazer isso muito bem. E agora, por que estão fazendo a mesma coisa? A greve dos militares. Políticos por trás, isso eu cantei, bem no início. E agora está aí a justiça mostrando o quanto de políticos estavam por trás dessa greve. Enquanto isso, para ver que parente seu deve ter morrido por aí. Amigos nossos devem ter morrido por aí. Assaltos, quantos aconteceram? A imprensa aqui do estado mostrou. E aí, meu irmão? E aí? Será que Miqueias não estava correto quando ele dizia: verdadeiramente, ouvi o quê? Agora insto, vós, chefes da casa de Israel, quer dizer, autoridades, e príncipe da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é de direito. Pastor, mas aqueles trabalhadores são trabalhadores. Mas a Constituição deixa claro. E existe mais, o meu direito termina quando o seu começa. Por que uma categoria tinha que sair exatamente do seu trabalho para colocar em risco o direito da população que paga os seus salários? E por que um deputado federal que ganha quase 200 e tantos mil tem que ficar do lado deles? E por que na hora que uma empresa pequenininha, os trabalhadores fazem greve, eles chegam lá e com spray de pimenta, com diabo a quatro nos olhos do trabalhador? Será que Miqueias tinha dúvida? Será que o profeta Miqueias não sabia que isso já existia e acontece hoje aqui no Brasil? Ah, pastor, o senhor não está com base. A minha base como homem de Deus é a Bíblia. Por que eu não sou filiado a partido nenhum? Para me ter autonomia para falar. Não estou falando aqui de política, nenhuma delas. Estou falando Bíblia. É o que a Bíblia está revelando para mim e para você. E é o que nós procuramos. Alguém que vai bater na sua porta. Você pode ter certeza disso. Agora olha, se ele não estava lá na greve. Olha, se ele não estava chamando o governo para negociar. Pastor, e o senhor está defendendo o governo do estado? Sei nem quem é ele. Não tenho intimidade com ele. Nunca deu um bom dia. Nem com a mão arriscada de ter um vírus, não sei o que aí. Nem com isso. Nunca falei com ele. Mas peço a Deus que dê sabedoria a ele, para ele governar bem esse estado, que não é fácil governar o estado do Ceará. Seja ele de qualquer partido for. Nós estamos falando aqui Bíblia. Amém, Jesus? Miqueias capítulo 3, versículo 11. Miqueias denuncia a corrupção instalada nos poderes constituídos. Será que existe isso aqui no Brasil? Será que tem corrupção aqui no Brasil? Não tem nada, né? Amém? Podemos ler? Olha só como é que ele diz: os seus chefes dão as sentenças. Por quê? Por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro.
e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Você lembra? Pastores que eu tinha o maior respeito e tenho como pregador. Agora, pastor, e a imprensa dizer que tinha apoiado o presidente atual para banir o partido tal? Gente, o que é que nós estamos vendo? O cidadão brasileiro tem direito de votar em quem ele quiser, mas ninguém tem direito de ir lá detonar os outros, ele é gente como você. Agora, como é que um pastor de renome vai à imprensa e falar uma bobagem dessa? Olha, escuta bem, pastores na TV, pastores na internet, como é? Fake o que mesmo? Fake, esse negócio mesmo que você falou. Não sai, de vez em quando o negócio aqui dando certo. Para falar um português nordestino, notícia falsa. É fácil. Contra o partido A, contra o partido B, basta você crescer um pouquinho, ele já te detona. Aí chegam para os partidos, outros pastores idiotas: ah, não vota, eu não sei o que é crente servo de Deus na campanha, na política, e como é que esse país vai mudar? Como é que esse país vai mudar se nós não mudarmos para lá? Homens de bem, estou falando homem de bem, não estou falando desses camaradas que estão enquadrados aqui não. Os seus chefes dão uma sentença por suborno, o seu sacerdote ensina por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam-se ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Será que o Senhor vai estar no meio das mentiras? Será que o Senhor vai estar no meio das brigas, das ganâncias? Será que o Senhor estava? Quantos a gente viu pastores aqui orando no período desta greve agora do Estado, para que Deus guardasse os policiais? Engraçado, se Deus guardou os policiais, aí os bandidos mataram as pessoas, que não tinha nada a ver. É o que nós precisamos, irmãos. Precisamos ter sabedoria, precisamos buscar a palavra de Deus para os nossos corações. Pastores na TV vendendo a palavra de Deus. O que a gente vê hoje? Você pode colocar aí, marque 10 canais entre evangélicos e católicos. Então todos eles te pedindo o quê? Dinheiro. Pode colocar aí 10 canais, tanto evangélicos como da Igreja Católica. Então todos eles te pedindo dinheiro. Agora levanta a mão quem conhece uma obra social lá da igreja. Deixa eu baixar as minhas, que ninguém pode gerar suspeita. Agora pergunta: se a Bíblia diz claro que o dízimo da igreja é para a manutenção da igreja, mas também para ajudar os necessitados, e cadê os ajudas? Você tem ideia quantos milhões entram todo dia no cofre de uma igreja daquela, meu amigo e minha amiga? Quanto entra no outro lá? Eu estou sendo perseguido? Você tem ideia? Você tem ideia quanto entra nos cofres do cunhado do outro lá, meu amigo e minha amiga? E cadê as obras que ninguém vê? E cadê as obras? Por que não aumenta o salário mínimo, mas pagam 200 e tantos mil reais ao deputado federal? Por quê? Como é que o trabalhador que trabalha 220 horas por mês, 220 horas por mês, por que um trabalhador tem que trabalhar 40 anos para uma aposentadoria e um deputado só viveu com 2 mandatos se aposenta? Por quê? E aí, minha companheira, é que eu vou entender mais. Por quê? Será que o grande profeta Miqueias
Será que ele estava sonhando com o que ia acontecer? Ou era Deus preparando essa palavra para o meu e para o seu coração, para nós entendermos aonde está o nosso país? Que lama o nosso país se encontra? Aplaudam ao Senhor Jesus. Aleluia. A união dos poderes contra o povo já era pregada por Miqueias naquele tempo. Miqueias capítulo 7, versículo 3. Miqueias capítulo 7, versículo 3. Podemos ler? Olha o que ele diz: as suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua mão, e assim todos eles tecem o mal. Eu me lembro bem, quando estavam fazendo o impeachment lá da Dilma, falou o senhor, pastor, o senhor a favor da Dilma de maneira nenhuma. Aí tem uma deputada federal, na hora do voto dela, ela vai lá, pega o microfone, puxa o blazer que ela estava com ela e diz o seguinte: em nome da justiça desse país, em nome dos meus filhos, dos meus netos, em nome da pessoa de bem do meu país, pelo meu esposo que é prefeito lá do município dela, que é um homem honesto, eu digo sim, senhor presidente, à cassação. No outro dia a Polícia Federal prendeu o marido dela, ó, por corrupção. No outro dia, não, foi no mesmo dia, ele foi preso por corrupção. Será que Miqueias sabia que essa mulher ia parar essa besteira e o marido dela ia preso no mesmo dia? O que nós estamos vendo? Esse mesmo povo é que estão lá na mesma mamata. É o que estão lá. Está na hora, irmãos, de nós orarmos por esse país. Pastor, mais uma vez eu me pergunto, o senhor está contra o presidente da República? Não. Eu estou dizendo, Bolsonaro, abra o olho para você não cair. Profetas caíram porque os filhos dele faziam tudo o que queria e esses profetas não repreendiam. Repreenda os seus filhos enquanto você não cai por causa das atitudes deles. Amém? Miqueias capítulo 7, versículo 2. Miqueias 7, 2. Miqueias denuncia a ganância nacional naquele tempo. Miqueias capítulo 7, versículo 2. Olha o que ele diz: já apareceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam cilada para sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. O que nós estamos vendo aí? Prendem um pobre coitado que roubou uma galinha para matar a fome dos filhos. Mas quantos até ministros estão lá? Até ministros estão lá respondendo altos processos. Por quê? Por corrupção, lavagem de dinheiro e etc. Como é que um pobre brasileiro pode ser preso por um produto que ele roubou para matar a fome do filho, e um camarada que roubou milhões e milhões e milhões do nosso dinheiro? Eu pergunto às autoridades: cadê o dinheiro dos impostos, dos IPVAs da vida? Você quer ver uma roubalheira? Como é que eu compro um carro, eu emplaco esse carro na hora que eu compro e todos os anos eu tenho que pagar emplacamento de carro? Como? Como? Eu não mudei de carro, é o mesmo carro, a placa é a mesma. Como? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos. Até onde o nosso país está na hora, igreja evangélica, de nós não somente orar, porque Deus faz o impossível, mas o possível é nós que fazemos. Orar por esse presidente. Ele pode até estar bem intencionado. Eu não estou
em minuto nenhum aqui sendo contra ele, não. Eu estou pedindo a Deus que dê a ele sabedoria para que esse país cresça, esse país ande. Mas ele para de agradar o presidente da República. Presidente de vergonha do Brasil não vai andar de colo e de braço com o presidente dos Estados Unidos. Eu lembro bem que no dia que o Lula foi se encontrar lá com o presidente dos Estados Unidos, você pensa que Lula ficou lá pegando na mão dele? Lula ficou lá na hora do discurso dele, fez um discurso e vendeu o peixe do Brasil. Ficou lá, de bracinho com Trump nenhum não, é ó, o próprio Trump, né? O que nós estamos precisando disso? Esse país precisa ter autoridade, meu irmão. Esse país precisa ter autoridade. Nós, pastores, precisamos ensinar nossas ovelhas a buscar a presença de Deus para que esse país cresça, para que o evangelho venha crescer, para que as portas de emprego venham se abrir, para que presidentes verdadeiramente, que esse homem que está aí como presidente da República, ele venha entender que Deus precisa entrar na vida dele de verdade, e não pelo versículo bíblico, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia desse estava um pastor que eu conheço publicando lá, olha aí o nosso presidente de joelho chorando, crocodilo também chora. E a gente sabe por que ele chora. Amém? Miqueias denuncia a destruição da família. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Olha como é que ele diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra o seu sogro, e os inimigos do homem são da sua própria casa. Escuta bem, meu irmão, escuta bem. Vocês vão ver, olha o que eu estou dizendo, que dia hoje? 15 dias do mês de março de 2020. E esperem o que vai estourar nesse país contra denúncia que vai vir, que vem lá do Planalto, contra familiares do próprio presidente da República. Olha o que eu estou dizendo. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Oremos, guerreamos espiritualmente em favor do presidente da República, mas ele precisa acordar. Os filhos dele estão fazendo muita burrada, porque não se elegeram pensando no Brasil, se elegeram pensando em si mesmo.